Boa tarde a todos. Nós vamos começar então o nosso estudo das profecias, conforme nós viemos anunciando nesses dias. No sábado passado nós tivemos aqui algumas pessoas e todos saíram satisfeitos. Eu espero que você que está nos assistindo agora, ou que vai nos assistir depois, pois nós estaremos publicando, né, esse vídeo, essa live, que você possa se sentir abençoado, né, por esse estudo. Eu vou agora projetar o nosso slide, onde nós vamos, então, começar a entrar diretamente no nosso assunto, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar das profecias, os temas proféticos, que todos devem estar observando aí. Eu agora vou ampliar aqui para ficar melhor, para vocês poderem ter uma visão melhor do nosso slide. Estudo, né, das profecias. Nós vamos abordar hoje o Apocalipse, o capítulo 4 e 5. Nós não vamos fazer um estudo contínuo, né, assim, abordando texto a texto, mas nós vamos usar as metodologias que a lição da escola sabatina nos proporcionou nessa semana, né? Então, a nossa pergunta inicial aqui é entender o seguinte, né? Nós tratamos na lição da escola sabatina sobre o juízo investigativo. Quando nós verificamos os estudos das pessoas que têm publicado aí, têm divulgado os estudos, nós percebemos que o juízo investigativo, segundo essas abordagens, dentro do Apocalipse, ele quase que não aparece. Só que nós percebemos na lição dessa semana que o juízo investigativo, por exemplo, ele é um tema muito importante para nós, né? É de grande relevância. Por isso, por que nos estudos, vamos colocar assim, mais tradicionais, por que o tema dentro do Apocalipse, do juízo investigativo, quase não aparece ou aparece em alguns textos assim um pouco isolados, né, assim, que não dá, que você tem que estudar bastante para você poder perceber que ali existe um vislumbre desse tema tão interessante. Então, ao nós abordarmos aqui o capítulo 4 e 5, será que esse capítulo ele pode nos levar a ter uma compreensão do juízo investigativo? Né? E outro ponto que eu também queria colocar que seria relevante, abordar apenas uma metodologia. Será que ela vai conseguir nos ajudar a ter uma compreensão das profecias do Apocalipse? Né? O historicismo, que é uma metodologia, ele pode servir de peneira ou de crivo para dizer o que é verdade e o que não é? Então, nós vamos começar analisando aqui a metodologia que a lição tem abordado durante essa semana. Tá? Nós vamos mostrar aqui para vocês. Mas antes, eu queria que nós lêssemos, eu queria que você, está vendo aí, que você lesse junto comigo, né? Aqui, Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler 7 versos do capítulo 4, nós vamos ler os 4 primeiros, e nós vamos ler os 3 últimos, para nós percebermos que há ligação ou continuidade com o capítulo 5, onde nós leremos 8 versos. Então, vamos ler, acompanhe comigo aí, né? Se você quiser ler na sua Bíblia, mas se você quiser, você pode ler aqui. Eu extraí da Bíblia, copiei para cá. Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Verso 3. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono
há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Agora vamos para os últimos 3 versos. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Na sequência, o capítulo 5, ele diz o seguinte: vi na mão, vocês entendem que é uma sequência também da visão. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, um dos 24 anciãos, né? Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, e de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ok, então o primeiro ponto que nós devemos observar, numa visão bem geral aqui, é que nós estamos falando de uma profecia apocalíptica, né, das quais o livro de Daniel e o livro do Apocalipse contém esse gênero, né? E que, principalmente, dentro desse gênero, a maioria do que se lê está escrito em símbolo. Portanto, tem muitas coisas que vocês leram aqui, por exemplo, a raiz de Davi, né? O leão da tribo de Judá, né? Uma série de símbolos que você não vai entender porque eles foram escritos dessa forma, com 2 objetivos principais. Primeiro, porque Deus queria revelar para a gente, né, o seu significado. E segundo, porque Deus queria esconder dos inimigos da verdade. E, portanto, existem formas, existem métodos de nós podermos interpretar. Nós vamos analisar a partir de agora, conforme nós estudamos na lição da Escola Sabatina, 3 dos principais métodos que foram abordados lá. E aí, então, nós vamos passar a entender essa passagem que nós acabamos de ler, ok? Então, nós temos aqui métodos de interpretação. Nós temos as escolas de interpretação, que são aqui as principais, né? Existem mais, mas eu coloquei as principais, as mais conhecidas, que é o crítico histórico, a preterista, a historicista e a futurista. Nós também temos uma outra maneira de nós interpretarmos a profecia apocalíptica, que é o princípio dia-ano, onde cada dia, segundo a Bíblia, ela pode representar dentro de uma profecia um ano, né? Tem que também ver o momento dessa aplicação. E aqui nós temos um esquema, eu coloquei para vocês,
de uma grande profecia que foi citada na lição, né, que é a profecia dos 2.300 dias, ou tardes e manhãs, que quando nós aplicamos o princípio de anos, né, nós vamos do início dela, conforme, nós não vamos entrar em detalhe, a lição já falou muito, mas eu queria só que vocês entendessem que quando nós aplicamos o princípio de ano a esta profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, nós vamos nos estender por um período longo, 2.300 anos. E segundo a interpretação dessa profecia, ela começa no decreto de Artaxerxes, né? Eu vou aqui ampliar aqui para ficar melhor para vocês observarem, né? Aqui embaixo. Aqui o decreto de Artaxerxes, no ano 457, né? E a primeira parte dessa profecia, como foi abordado na lição, ela é composta de 70 semanas, que é mencionada em Daniel, né? No capítulo 9, a partir dos versos 25, nós encontramos lá. Então, se nós aplicarmos também as 70 semanas, conforme vocês veem aqui onde está, eu estou passando essa mãozinha aqui do mouse, né? 70 semanas, cada semana com 7 dias. 70 vezes 7 dá 490. Esses 490 dias podem ser também, se aplicarmos o princípio de ano, 490 anos. Só que nós temos o início da profecia, 457, uma data já confirmada pela história, né, pelos estudiosos, pelos historiadores, que foi a data do decreto que deveria dar início a essa profecia. Então, eu pego 490 menos 457 para que eu possa chegar ao final desses 490 anos, começando a partir do seu início, 457. Então, eu tenho igual a 33, ok? Pode fazer esse cálculo na sua calculadora aí que vai dar isso aí. No entanto, se você perceber, tem um número 1 aqui. Por que tem um número 1? Aqui tem um detalhe interessante. Quando nós observamos na história, se você pode consultar em qualquer livro de história, que nós temos o ano do nascimento de Jesus, que é considerado, né, o ano 1, né? Só que quando nós analisamos somente o ano da era de Jesus, nós percebemos que a história que começa com antes de Cristo e depois de Cristo, ela também tem um ano 1 antes de Cristo, assim como ela também tem um ano 1 depois de Cristo. Então, se eu apagar esse daqui, que é o ano 1 antes de Cristo, né, o número vai ficar incompleto. Eu vou estar usando tanto esse primeiro ano aqui para 457 antes de Cristo e vou estar usando esse primeiro ano aqui para a contagem do depois de Cristo. Então, se eu pegar o número 1 aqui, que é contado na história, e dividir ele tanto para antes de Cristo e para depois de Cristo, é como se eu estivesse bandando ele aqui 6 meses para um lado e 6 meses para o outro. Então, não tem como valer. Por isso, nós temos que considerar o ano 1 antes de Cristo. E é por isso que nessa contagem eu devo acrescentá-lo, né, mais 1, que dá igual a 34, ou seja, o ano 457, eu chego ao ano 34. Agora sim, chega uma contagem perfeita. Esse restante que falta, né, dos 2.300 anos, ele começa no ano 34. Então, é só eu somar aqui, ó, 34 mais 810, porque eu já tinha tirado essa primeira parte daqui das 70 semanas, que foi o ano 34, e por isso eu diminuo, ficou para completar ainda 810, só que a data de início agora é o ano 34, aqui, né? Portanto, 1810 mais 34 dá 1844, ou seja, o ano em que a profecia dos 2.300 anos deveria terminar. Portanto, nós temos aqui o início, 457, e o final. Aqui é muito calculadora, né? Não precisa, vamos dizer assim, se aprofundar muito para entender isso. Não precisa termos que pesquisar muito, já está tudo detalhado, e apenas nós fazemos os cálculos para chegarmos ao cumprimento da profecia,
de Daniel capítulo 8, verso 14, que nos diz, né, que nesse período, ou seja, ao fim de 2.300 anos, começaria o juízo investigativo. Então, o princípio de ano ele é muito importante e ele ajudou a elucidar essa profecia. E aí nós vamos, então, adotá-lo também. Ele é importante. Vejam como esse princípio, assim como as escolas de interpretação, nos ajudam a entender, né, as profecias apocalípticas. E por último, que a lição também fala, é a tipologia, né? Eu vou ampliar aqui para vocês, para ficar melhor de ver. Então, na tipologia, nós encontramos, por exemplo, em João, capítulo 1, verso 29, dizendo, João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para quem que ele estava apontando ali? É para Jesus, o Messias. Então, o Cordeiro, dentro da tipologia bíblica, né, ele representa Jesus. Quando nós estudamos nos estudos, nos escritos do Antigo Testamento, principalmente de Levíticos, nós vamos encontrar lá não Jesus, nós vamos encontrar o Cordeiro. Nós vamos encontrar outros animais que são sacrificados. E esses animais, eles representam a quem? A Jesus. Então, essa é a tipologia. E nós vamos perceber, conforme a lição falou, que Jesus usou muito da tipologia, né, em vários Jesus, os apóstolos, para explicar a Bíblia. Ok? Então, nós vamos ter um momento de perguntas. Se você tiver alguma dúvida, anote aí. E quando chegar o momento de perguntas, você pode fazê-lo. Vamos nos adiantar. Eu queria falar um pouco sobre o historicismo agora, que foi exatamente o que foi abordado na lição. Aqui nós temos eu extraí, né, no livro chamado Estudos sobre Apocalipse, sobre o Apocalipse, temas introdutórios, de um grande estudioso chamado Frank Holbrooks, na página 9. Ele faz um comentário interessante sobre o historicismo. Eu vou ler aqui, vocês me acompanhem. O método histórico pode seguir uma ou outra das duas abordagens básicas. Prestem bem atenção nisso aqui, porque a lição falou disso, né? Qual é a primeira? O historicismo ele se divide aqui pelo menos em duas modalidades. São mais, são pelo menos 5 modalidades. Eu tenho uma tese de mestrado que eu copiei, não é minha, mas que eu baixei, que apresentam 5 modalidades. Eu vou apresentar apenas 2 só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, uma das modalidades do historicismo é uma abordagem linear. A lição falou sobre isso. É uma abordagem sequencial, linear, aonde a profecia começa desde o tempo do profeta e vai até ao seu cumprimento, especificamente até a volta de Cristo. Então, essa abordagem ela vê o Apocalipse retratando uma sequência de acontecimentos que se inicia da era apostólica, né, ou do profeta, e continua passo a passo até o grandioso ponto culminante na escatologia, ou seja, no tempo do fim. Então, essa é a abordagem linear. Dentro do historicismo, nós encontramos ainda a abordagem da recapitulação, que também tem lá no Apocalipse, que tem em Daniel, que é aqueles momentos onde você tem, por exemplo, capítulo 2, aí você vê o capítulo 7, também fazendo uma recapitulação do que foi dito no capítulo 2, né? Que, na verdade, é uma ampliação. Alguns entendem como ampliação, outros entendem como recapitulação, né, da profecia, mas é uma abordagem histórica. Então, a abordagem da recapitulação, ela interpreta várias visões do Apocalipse, como percorrendo o mesmo terreno, como eu já falei para vocês, é o mesmo assunto, está sendo tratado, né, o mesmo assunto, mas demonstrado em outras profecias, como o capítulo 2, o capítulo 7 de Daniel, eles demonstram o capítulo 8. E, novamente, desde os dias do profeta até o tempo do fim. Este último, vejam, essa última abordagem, segundo o professor Frank Holbrooks, ele diz o seguinte: este último tipo de interpretação tem sido modelo para os adventistas do sétimo dia. Olha só. Em um ou outro caso, não é em todos. Em um ou outro caso, é aí que nós devemos tomar cuidado, né? Caso as profecias são compreendidas como tendo seu cumprimento no tempo histórico entre os dias de João e o estabelecimento do reino. Nós temos uma live
da Associação Paulistana, que acontece toda sexta-feira, e o pastor Paroski, né, que ele faz direto dos Estados Unidos, ele faz essa live juntamente com o pastor Fernando Iglesias, toda sexta-feira, a partir das 7 horas do horário de Manaus, que eles quiserem assistir no Facebook. Lá nós temos essa abordagem, ele fez essa explicação, uma explicação foi muito oportuna, muito legal, muito interessante. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer perguntas e ele recebeu a minha pergunta lá. E quando o pastor Paroski, né, ele é doutor, ele abordou essa parte do historicismo, ele abordou o tema linear, não foi a abordagem de recapitulação. Ele seguiu o que a lição diz, né? Então, ele foi pelo lado linear para a interpretação do Apocalipse. Então, vocês percebem que aí existe, conforme a abordagem, existe, então, um cuidado que nós devemos ter. Então, como eu falei para vocês, aqui eu apresentei 2 modalidades, mas o historicismo, quando eu falo historicismo, eu tenho que ver que não é só uma forma de abordar. Tem pelo menos 5, e aqui nós estamos mostrando 2. Todas 2 elas são válidas, mas elas têm que ser aplicadas em profecias, né, específicas, porque senão eu posso cair numa interpretação errada, ok? Então, vou avançar mais um pouquinho. E aqui nós temos aqui isso aqui você pode pesquisar também. Eu peguei no Wikipédia, né, que é a enciclopédia livre, e você pode então pesquisar lá, você só colocar historicismo e escatologia, e lá ele fala sobre o início do historicismo, onde começou essa escola, que é que nós vamos abordar aqui. Então, eu não vou comentar sobre as outras, para que não se torne muito grande essa live. Então, ela fala o seguinte: emergente dentro da igreja primitiva, o historicismo tornou-se uma interpretação dominante escatológica nos conflitos entre protestantes e católicos e da Reforma. Então, o historicismo, essa escola, ela já vem desde o tempo da igreja primitiva, ali dos pais da igreja, né? Como eu falei, eu tenho uma tese de mestrado que ele pesquisou bem mais, então ele cita alguns nomes dos pais da igreja que começaram a pegar essa interpretação histórica, como nós mencionamos ontem. Pode ser linear, pode ser da recapitulação, enfim. Então, na Reforma, surgiram as outras escolas, como o futurismo, o preterismo. Foi uma forma de o catolicismo se defender, porque o historicismo aponta para a igreja, né, como o anticristo, né? Os protestantes da Reforma, eles viram muito claramente ali. Então, a forma de a Igreja Católica, por exemplo, ir contra esse princípio historicista, independente da abordagem, foi criar o futurismo e o preterismo, né, por dois padres ali, né? Então, o que nós devemos tirar daqui desse momento, dessa escola de interpretação, desse método de interpretação? Nós percebemos que até aqui o princípio dia a ano, ele é muito interessante. Devemos tomar cuidado também, porque tem gente que aplica o princípio dia 1000 anos, né? Como se cada dia representasse 1000 anos. Aí ele vai aplicar isso na Semana da Criação. Então, também nós devemos tomar cuidado. Por exemplo, a irmã White, no livro Testemunho para a Igreja, no volume 5, na página 711, ela diz o seguinte: que nenhuma sabedoria humana presuma diminuir a força de uma só declaração das Escrituras. Então, quando nós entramos em conflito com o que está escrito e com uma forma de interpretação, ainda que seja aceita, como eu falei, ela pode ser aplicada por abordagens que podem levar a uma interpretação errônea. Então, o que deve prevalecer aí? As Escrituras. As Escrituras sempre devem prevalecer. Então, vamos para a tipologia. O que eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, também não quero tomar mais tempo. Nós vamos analisar aqui a tipologia bíblica, né? Como é que ela é feita. Aqui nós temos aqui um quadro. Nesse quadro aqui, nós temos aqui uma sequência de festas que são explicadas em Levíticos capítulo 23, verso de 1 a 44, como eu falei para vocês, né? O princípio histórico ele não é tão claro como você encontra o princípio da tipologia. O princípio da tipologia está claro dentro da Bíblia, você encontra aí. O princípio de ano você encontra lá. O princípio histórico ele é um método válido, nós devemos tomar cuidado com a abordagem.
Alguns defendem a linear, outros da recapitulação. Então, nós devemos tomar cuidado, assim como também a tipologia. Se nós não tomarmos cuidado, se não estiver sendo indicado na Bíblia, nós podemos ser induzidos ao erro. Então, nós vamos aqui analisar aqui, por exemplo, vou colocar aqui ao lado, nós temos aqui um quadro que ele aponta aqui dentro do livro de Levítico de algumas festas. Páscoa, aqui a Páscoa, pães ázimos, primícias, o Pentecoste, festa das semanas e o dia da expiação. E aqui as datas que eles ocorriam, né? Que era no mês de Nisan, ou Nissan para alguns, né? Corresponderia mais ou menos entre o nosso mês de março e abril. Então, no dia 14 de Nisan, ocorria a Páscoa. A festa dos pães ázimos era uma semana, e ela ia do dia subsequente à Páscoa, do dia 15 até o dia 21. E ou seja, no segundo dia da festa de pães ázimos, eram feita a festa das colheitas, onde eles se apresentavam uma primícia, né, uma oferta. Eles, antes de fazerem a grande colheita, eles ajuntavam em molhos algumas partes da colheita, né? E antes de fazer a colheita de toda a seara, eles apresentavam uma oferta. Eles apresentavam no 16º dia de Nisan, né? A partir da primícia, ou aliás, a partir da Páscoa, era contado 50 dias. E aí eles chegavam ao dia de Pentecoste, que era no mês de Sivan, que é mais ou menos entre o mês de maio e junho, e assim subsequente mencionado uma festa em outubro, no mês de Tisri, e no dia 10 de Tisri, que também é setembro e outubro, que era o dia da expiação. Lembra que nós vimos aqui? Até 2.300 tardes manhãs, o santuário será purificado. Era exatamente no dia 10. Então, nós temos aqui a Páscoa. Nós temos essas festas e nós vamos agora entender a sua simbologia, a sua tipologia dentro da profecia, e nós vamos ver o que a Bíblia nos deixa claro sobre isso, certo? Aqui, como eu mostrei para vocês, nós temos um quadro. Nesse quadro aqui é mais ou menos isso aqui, o mês de Nisan, aqui. Aí nós temos a Páscoa, nós temos os pães ázimos, nós temos os primeiros frutos. Aí nós vamos para o mês de Sivan. No mês de Sivan, interessante, eu queria que vocês anotassem isso aí, se vocês puderem. No Pentecoste, quando eles faziam a apresentação, né, a comemoração da festa das colheitas, aqueles molhos, aquele material que eles escolhiam no início, eles faziam pães. Na verdade, eles faziam 2 pães e apresentavam como primícias, né, no final dos 50 dias. Então, aqui nós temos uma visão geral, como eu falei para vocês, da tipologia, também um método muito importante. Devemos tomar cuidado, não aplicá-lo de forma errada. Nós precisamos entender e deixar a própria Bíblia fazer a sua aplicação, ok? Então, como nós vimos no livro de Levítico, nós temos aí uma base para nós analisarmos de uma forma tipológica. Nós escolhemos, então, a tipologia para nos ajudar de uma forma mais própria para entendermos essa passagem de Apocalipse, capítulo 4 e 5. Então, nós lemos em Levíticos, no capítulo 23, verso 10, nós lemos o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, nós temos aí uma tipologia, né, encontrada em Levítico, e como eu falei para vocês, nós precisamos de alguma indicação. E nós encontramos nos escritos de Ellen White, né, essa explicação. Ela diz o seguinte: o molho das primícias, que por ocasião da Páscoa eram movidos, lembra? Era movido no 16º dia. Eram movidos perante o Senhor, simbolizava o quê? A ressurreição de Cristo. Olha só interessante a riqueza desse comentário. Jesus, Cordeiro, morria na Páscoa, dia 14. Né? Aí no dia 16, 3 dias depois, né? Não, assim, 3 dias que passavam, né? Era apresentado o molho movido. Exatamente no dia que Jesus ressuscitou. E ela diz aqui, confirma
que representava a ressurreição de Cristo. Olha, fica muito claro essa comparação, essa tipologia. Não precisa nem nós entrarmos em muitos detalhes, é muito claro aqui. A própria tipologia de Levíticos com essa comparação do que aconteceu na vida de Jesus fica claro para nós. Levíticos 23, 16, 17. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 êfa de farinha serão. Levedados se cozirão. São primícias ao Senhor. Então, nós temos aqui que, contando com a semana da primícia, eles contavam mais 49, que dava 50 dias. Esses 50 dias era o dia do Pentecoste, como a própria palavra diz, Pentecoste, né? Penta 50, né? Vem de 50, né? Era a festa, portanto, da colheita. E nesse dia, como eu mencionei para vocês, mostrei lá naquele gráfico, eram movidos agora os 2 pães. 2 pães que já se haviam colhido e agora foram manipulados, né, pelo homem e se apresentavam também como uma primícia ao Senhor. E nós vamos agora ver um comentário sobre isso, né, extraído também da Bíblia e também dos escritos de Ellen White. Aqui nós temos também um teólogo adventista chamado M.L. Andreasen, que ele diz o seguinte: na celebração da Páscoa que nós vimos ali, né, era particularmente recomendado que não se devia comer nem ter nenhum fermento. Eles deviam escolher no primeiro dia, né, no dia 14, eles deviam esconder os fermentos. Porém, no Pentecoste, 50 dias depois, devia se apresentar 2 pães, conforme nós lemos ainda há pouco. E se recomendava que eles podiam ser fermentados, levedados, né? O molho movido, como nós já vimos, a irmã White comentou, é Cristo, as primícias. Ele era sem pecado, então ali estava representado Cristo, ali, né, no dia da apresentação do molho movido, as primícias. O pão, que era apresentado 50 dias depois, ele não é criação imediata de Deus, né? Primeiro, Deus deu o trigo, mas quem fazia o pão é o homem, né? Então tem uma parte da obra do homem, ou seja, ela não é perfeita, é imperfeita. E também era misturado com fermento, como nós vimos aqui, levedados, né? Então, mesmo assim, Deus aceitava perante o Senhor, né? E se apresentava 2 cordeiros, porque eles eram santíssimos ao Senhor. Então, nós vimos aqui uma outra oferta de primícia já com a mão do homem, trabalhando ali, era santo e santificado ao Senhor. Então, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui para a gente ganhar tempo. Olha só aqui, vamos ler essa explicação aqui, que é muito interessante aqui, de Ellen White. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, Ellen White ela fala sobre a entronização de Cristo após sua ascensão. Jesus, ele ressuscita, né? No capítulo 27 de Mateus, é mencionado que alguns dos que morreram, aliás, que algumas pessoas ressuscitaram com ele, daqueles que morreram no passado, ressuscitaram com ele por ocasião da sua ressurreição, eles saíram. Então, quando Jesus morre, lá dentro da sepultura, né, as sepulturas se quebram, se encontra em Mateus 27, elas se quebram, e aí um grupo ressuscita, fica lá dentro, e no dia que Jesus ressuscita, ou seja, no dia do molho movido, eles saem com Jesus e são vistos na cidade, como testemunhas. Então, olha só o que a irmã White fala sobre isso, né? Quando Cristo ressurgiu, ou seja, quando ele ressuscitou, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféu de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi. Trouxe-os da sepultura como primícias do meu poder. Olha só a profecia como se cumpriram. Jesus passou, está lá em Atos capítulo 1, Jesus passou 40 dias e para o dia de Pentecoste ficara passando apenas 10 dias. Então, nos 40 dias após a sua ressurreição, Jesus ascende ao céu. E quando ele ascende, ele não vai sozinho. Ele leva consigo, né,
uma multidão, né? Diz aqui que ressuscitou com ele, um grupo que ressuscitou com ele. Eles ascendem ao céu, né? Como diz aqui, né? Como troféus de sua vitória, né? Jesus leva um grupo com eles, como primícias ao Senhor. Olha só interessante. Como nós olhamos o tipo, que era apresentado 2 pães, que eram feitos do homem. Aqui nós vemos aqui a mistura desses 2 pães, o homem, né? E nós vemos representado a salvação que só Deus pode dar. Assim como Deus dava o trigo, né? Ele dá a salvação. No entanto, o homem, agora que era feitura, que era o homem que tinha sido salvo do pecado, ele era imperfeito, mas era aceito por causa de Jesus, por causa da primícia que é Cristo, e eles também ressuscitaram. Interessante que isso nós podemos confirmar claramente aqui nessa passagem. Então esse grupo ascende ao céu e recebe a coroa da vitória lá com Cristo, ok? E aí então nós temos aqui um outro texto dela que diz o seguinte, olhem só, prestem bem atenção aqui nessa cena, diz o seguinte, então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus. Ela está falando quando Jesus já está entrando agora na santa cidade. E a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Então há uma festa, algo maravilhoso, né? Ali está o trono, vocês percebem aqui nessa figura, né? Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris, aqui vocês podem ver na figura aqui, só para ilustrar, né? Ali estão os querubins, aqui, olha, os anjos, né? Os querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos acham-se congregados. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara Deus e seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Olha só, há um grupo aqui, não sei se vocês conseguem perceber, vou ampliar aqui. Aqui é só uma ilustração com base no que nós estamos mencionando, mas vocês percebem aqui, ó, há um grupo, né, uma grande multidão ali para receber aqueles que Jesus trouxe com ele. Interessante, né? Que o texto ele fala. E ali Jesus aponta então para os sinais de seu triunfo. Quem é o sinal de seu triunfo? São esses que Jesus trouxe. O molho movido, ele era o molho movido e aqueles os pães, né? Então ali como representante de uma grande multidão que ainda vai surgir. Então ali eles são apresentados diante do Pai, assim como acontecia aqui na festa do Pentecoste, eram apresentados os pães, assim como acontecia na festa das primícias, era apresentado o molho movido, Jesus se apresentou diante do Pai. Alguns podem dizer, não, mas Jesus era as primícias e não deveria se apresentar no terceiro dia? Irmãos, a Bíblia é exata. Se vocês lembrarem que quando Jesus foi ressuscitado, ele ficou ali ainda por um pouco, né? E Maria, né? E ela perguntou para alguém que ela pensava que fosse o jardineiro, né? Que estava ali, levaram o corpo do meu Senhor, aonde é que ele está? Aí, então, ela chorando, Jesus se apresenta, né? Maria, e ela reconheceu, né? Ela chamou ele de Rabone, mestre dos mestres. E aí, então, quando ela foi tocar, ele não me toque, que eu ainda não subi a meu pai. E ele disse, eu subo a meu pai e a vosso pai. Vai dizer para os meus irmãos que eu vou me encontrar com eles na Galileia, porque eu subo agora. Então, Jesus subiu no terceiro dia. Naquele momento, ele subiu e apresentou o molho movido. 50 dias depois, ele apresenta agora os pães, né? Os 2 pães de cevada. Interessante, né? Como a Bíblia ela se cumpre à risca. Então, nós temos aqui essa representação, o tipo e o antitipo. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Né? Eu levo uma pergunta, aonde nós queremos entender. Quem são os 24 anciãos que aparecem em Apocalipse capítulo 4, 5 e 8? Para que a gente possa entender, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, eu me detive aqui num ponto muito interessante que nós podemos ligar
a tipologia com os 24 anciãos, né? Quem são eles? Que nós vemos aqui, né, os tronos que foram colocados, eles lançando as suas coroas, conforme nós lemos ali em Apocalipse 4, nos pés de Jesus, né? Então, quem são esses aí? Vamos analisar aqui. Nós temos um grande teólogo, né, do passado, que estudou muito Daniel e Apocalipse, né? Ele é muito conhecido, ele chama Uriah Smith, e ele escreveu no livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 258, ele diz o seguinte: observe-se que estão vestidos de branco. Nós vimos, né, lemos a cena e vimos agora essa imagem anterior. E tem na cabeça coroas de ouro, nós vimos ainda há pouco, estavam lançando as coroas, né? E isso são sinais tanto de um conflito terminado como de uma vitória ganha. Vocês lembram que Jesus apresenta aqueles que ressuscitaram com ele e apresenta diante do Pai e os coroa ali, né? Porque eles foram vitoriosos. Então, daqui nós concluímos que eles, os 24 anciãos, participaram de uma anterior luta, né? Participaram anteriormente na luta cristã. Ou seja, eles vieram daqui da terra, eles trilharam outrora, eles estiveram aqui com os santos. Eles tiveram uma peregrinação terrena e venceram, né? E como é que eles foram lá para o céu, né? Como é que eles chegaram lá? Como é que eles subiram ao céu? Porque nós entendemos que só vai haver uma ressurreição, ou então só quando Jesus voltar que nós vamos nos encontrar com ele. Então, nós temos aqui uma antecipação da grande multidão dos remidos, né? Conforme nós analisamos antes, naquela profecia da tipologia. E aqui nós temos um texto muito esclarecedor, que ele continua dizendo assim: encontramos alguma outra parte ou outra referência a esta classe de remidos? Será que nós encontramos alguma sustentação bíblica para podermos dizer que aqueles que ascenderam com Cristo são os 24 anciãos? Então nós lemos aqui Paulo, ele fala o seguinte, né? Ele escreve em Efésios capítulo 4, verso 8. Paulo que diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Não parece muito claro, mas vamos e deu dons aos homens. Interessante que essa subida, e quando ele é entronizado, coincide com o Pentecostes, quando ele derramou o Espírito Santo. Deus deu dons aos homens. Tem tudo a ver, olha, tem tudo. Mas tem uma parte na tradução original que diz o seguinte, desse mesmo texto: levou uma multidão de cativos. Ou seja, quando ele subiu, ele levou uma multidão de cativos. É o que diz Paulo na versão original. Então, nós temos aqui uma comprovação sustentada dentro da Bíblia, que os 24 anciãos que aparecem lá em Apocalipse capítulo 4 e no capítulo 5, dentro daquela cena, eles são aqueles que ascenderam com Cristo, que foram ressuscitados quando Jesus morreu, que saíram com ele, ascenderam com ele no dia da sua ressurreição, apareceram na cidade, e quando ele ascendeu ao céu, 40 dias depois, eles vão para o céu e lá eles são apresentados conforme a tipologia, como os 2 pães que eram representados ali. O interessante de tudo isso é que por que 2 pães? Né? Quando nós vamos analisar um texto, por exemplo, de Crônicas, de 1 Crônicas, no capítulo... Deixa eu ver aqui para vocês, está aqui. Em 1 Crônicas, no capítulo 24, verso 1 ao 6, nós encontramos também lá 24 anciãos, 24 sacerdotes, 24 famílias de sacerdotes. E essas famílias, elas foram representadas ali por 2 filhos de Arão. 2 filhos. Mas Arão teve 4 filhos, 2 morreram. Né? Os primeiros 2, que foi Nadab e Abiú, e os outros sacerdotes, na proporção de 16 para a família de Eleazar e 8 para a família de Itamar, eles estavam representados em 24 turnos de sacerdotes. Muito curioso, 2 de 2. Bons, é a Bíblia, né? A palavra de Deus, quando nós estudamos. E agora, para nós caminharmos para a nossa finalização,
eu pergunto para vocês, que evento, já que os 24 anciãos aparecem ali, né, no Apocalipse, eles são aqueles que ascenderam com Cristo, ficou muito claro até agora. Então, que evento? Qual é o evento? Qual é o acontecimento que aparece ali em Apocalipse capítulo 4 e 5? O que está acontecendo ali? Né? Qual é a cena? Olha só, aqui nós temos uma visão, conforme é descrita ali, né? O trono de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos assentados em tronos, né? Vejam só como é que está a cena disposta. Nós já mostramos aqui a cena da entronização, nós estamos mostrando, conforme descrito, né? Por Ellen White também. E aqui nós apresentamos agora uma outra cena que está descrita no Apocalipse. Que evento é esse aí? Né? Vamos comparar então, e eu queria que vocês me respondessem aí. Aí vou passar para vocês me responderem, tá? Então vamos comparar aqui Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Essa é a cena do juízo investigativo, né? O início do juízo, que é descrita em Daniel como com cumprimento em 1844, conforme a profecia que nós já vimos aplicando o princípio de ano. Então, aqui nós temos uma cena descrita em Daniel que se refere ao início do juízo. Agora vamos analisar uma cena que, como nós vimos no capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, é a mesma coisa, né? Nós vimos ali, mostramos para vocês. Então vamos analisar aqui o capítulo 4, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Analisem. Cena do juízo, foram colocados tronos, e assentou-se, e se assentaram, assentou a ação de dias, e foram abertos livros. Apocalipse 4, João viu tronos e viu os 24 anciãos assentados em tronos. O que vocês acham? Que cena é essa daí? E eu creio, e por isso eu anotei aqui, a resposta mais óbvia, biblicamente sustentada, é que os 24 anciãos não estão no momento da entronização de Cristo. Porque lá na entronização, conforme já mostramos antes, eles estão sendo apresentados numa tipologia das primícias dos 2 pães diante do Pai. Sobretudo, ali eles estão recebendo a coroa da vitória. Logo, nenhum trono lhes fora designado ainda. Ao contrário de como eles aparecem no livro do Apocalipse, já com coroas, já assentado em tronos ali que foram colocados para eles, já dentro de uma cena não apenas aparecendo, mas naquele momento eles recebem a Cristo para que comece então aquele momento especial do juízo. Portanto, podemos afirmar que em Apocalipse 4 e 5 nós vemos a cena do início da primeira fase do juízo. Por que a primeira fase do juízo? Nós vamos explicar isso numa outra live, mas essa primeira fase nós conhecemos como juízo investigativo, né? Existem 3 fases do juízo. E a primeira é conhecida como juízo investigativo, que acontece antes da volta de Cristo. É aquela que nós lemos lá em Daniel 7, né? É aquela que se cumpriu no final dos 2.300 anos. No entanto, nós vamos ter mais 2 fases, e essa eu vou deixar para explicar quando eu for falar do capítulo 5 sobre o livro selado de 7 selos. Quando eu for falar sobre o livro dos 7 selos, eu irei mencionar, portanto, as 2 outras fases. Então, essa primeira fase ali é onde eles aparecem, né? Ao contrário, no entanto, como alguns estudiosos que se baseiam apenas em um método
tem gente que não, que diz que é a entronização de Cristo, que não é o juízo investigativo. Mas como é que eles se baseiam? Eles só usam o método historicista para explicar isso. E só. É a única argumentação. E nós vimos ainda há pouco que o método historicista ele pode ter pelo menos 5 abordagens, nós apresentamos 2, e que nós devemos tomar cuidado porque eles são de origem mais humana. Nós não encontramos eles claramente na Bíblia. Então, a palavra de Deus, como diz a irmã White, ela deve estar acima. Ela deve estar acima de qualquer explicação, de qualquer entendimento humano, ainda que o historicismo ele é um método válido. Todavia, nós devemos tomar cuidado para não aplicá-lo de forma errada. Portanto, se nós usarmos apenas esse método para dizer e descartar o que a tipologia está nos afirmando aqui, nós podemos ter certeza que não é a mesma coisa, que não é a entronização de Cristo quando ele ascendeu no ano 31. E sim, ficou claro, muito sustentado aí, que é o início da primeira fase do juízo. Concluindo, para nós terminarmos, por que eu devo estudar o Apocalipse em vista disso? Nós vimos aqui 2 opiniões. Pessoas que estudam, se apoderam de uma abordagem e elas fazem com que essa abordagem, por exemplo, o método histórico, sirva de peneira para dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está errado. E às vezes elas deixam de pegar outros métodos, né, de se apropriarem de outros métodos, como a tipologia que nós apresentamos aqui, comparando Levíticos 23 às 7 festas de Levítico 23, com o que se cumpriu na vida de Cristo, inclusive na sua ascensão. Portanto, nós precisamos estudar o Apocalipse. Porque se nós não estudarmos o Apocalipse, nós corremos um risco de nós não entendermos. Será que Deus quer que nós entendamos o Apocalipse? Será que é importante nós entendermos? E aqui eu citei alguns textos da irmã White para nós concluirmos. Tá? Então vamos ler aqui. Leiam comigo aí, acompanhem. Diz o seguinte: o conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante, daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doador para lhes abrir os tesouros da verdade. O que eu preciso ter? Humildade, né? Eu preciso buscar de coração a orientação divina, com humildade me aproximar, e o Espírito Santo, né, vai abrir os tesouros da verdade. Os anjos vão se aproximar de mim. Eu preciso só ser um intelectual, eu preciso de uma capacidade intelectual, não tanto quanto a pureza, né? A pureza está acima da capacidade intelectual, porque quem nos abre o entendimento é Deus. Então, qualquer um de nós que fizermos assim, nós podemos, então, compreender a verdade. Outro, no segundo tópico, ela diz o seguinte: na pesquisa da verdade, devem confiar em Deus e não na inteligência dos grandes homens, cuja sabedoria é loucura para Deus. O Senhor comunicará ao inquiridor o conhecimento de si mesmo, pelos canais por ele prescritos. Aí eu acrescentei, com grifo, ela cita, e eu acrescentei, né? A Bíblia, a natureza, são os canais, né? A Bíblia, a natureza e a experiência com Deus. Então, Deus, se nós confiarmos em Deus, não, é porque eu tenho estudos e tal, eu tenho teologia. Irmãos, isso não é uma garantia. Nós devemos confiar em Deus. Não é na minha inteligência ou na inteligência de grandes homens, mas eu devo confiar em Deus e Deus vai abrir, então vai me mostrar. E aí ela continua dizendo aqui no terceiro: precisamos examinar as Escrituras por nós mesmos, para que não sejamos desencaminhados. Eu corro o risco de ser desencaminhado, levado para um outro caminho, sim. Se eu estudar o Apocalipse, se eu não estudar o Apocalipse, eu vou me perder? Bom, a salvação não depende do estudo do Apocalipse. No entanto, eu posso correr o risco de ser desencaminhado do caminho da salvação se eu não estudar, porque os enganos de Satanás, como diz a Bíblia, se possível enganaria, né, até os eleitos. Portanto, é importante que nós possamos estudar as Escrituras por nós mesmos. Esse texto aqui é muito interessante, o 4. Muito interessante. Raramente verão duas pessoas
e exprimirão a verdade da mesma maneira. Cada uma se deterá em pontos particulares, que sua constituição e educação a habilitarem a apreciar. A luz do sol, incidindo sobre diferentes objetos, empresta-lhe tonalidades diversas. O que está dizendo aqui? Quando nós olhamos para o sol, ou quando nós vemos a luz do sol irradiar sobre os objetos, sobre as coisas, né, os seres, nós percebemos que cada um tem uma cor, tem uma tonalidade. Né? O que significa isso? Que a sua constituição, ou a forma que eles absorvem a luz, faz com que eles mostrem aquela cor. Mas a luz do sol é única. É a mesma. Só os objetos que mudam de acordo com a sua constituição, de acordo com a sua educação, vamos colocar assim, né? De acordo com as suas habilidades. Então, a verdade, ela brilha sobre todos nós. Vamos todos exprimir a verdade, ou seja, nós vamos entender, vamos receber a luz, mas nós vamos exprimi-la da mesma maneira? Não. Né? Cada um vai entender, não é que vai entender, cada um vai perceber a verdade e vai ser exprimir, e vai mostrar, vai demonstrar essa verdade conforme a sua educação, conforme o seu conhecimento, conforme ele foi habilitado para isso. Então, porque tem um grande teólogo que ele falou de acordo com a educação, a preparação que ele teve, mas ele falou aquele conhecimento, mas não quer dizer que uma pessoa simples e humilde, que tenha pouco estudo ou quase não tenha, ele não entenda a mesma verdade. Porque assim como a luz do sol é uma para todos os objetos, a verdade é uma para todos e todos poderemos entender e exprimir essa verdade. Portanto, não nos acanhemos, vamos estudar a Bíblia, vamos pesquisar a palavra de Deus. Nós podemos sim ser iluminados pela verdade, Deus prometeu isso. 5. Vi, porém, que a palavra de Deus, como um todo, é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra, explicando-se mutuamente. A Bíblia, ela é um conjunto, ela é um elo, né? É uma cadeia ligada por vários elos, como se fosse uma coisa só, uma corrente por vários elos. Então, para que eu entenda o Apocalipse, eu tenho que entender o que as outras partes da Bíblia falaram sobre a tipologia que está lá, como nós demonstramos aí. Ficou muito claro isso aí para nós. 6. Ao estudardes a palavra, deixai à porta de vossas pesquisas as opiniões preconcebidas, bem como as ideias hereditárias e cultivadas. Jamais conseguireis a verdade, caso estudeis as Escrituras, a fim de vindicar as próprias ideias. Se ao lerdes vos sobrevém convicção e vede que as vossas acariciadas opiniões não se encontram em harmonia com a palavra, não tenteis fazer com que esta se conforme com as mesmas opiniões. Ajustem-se elas à palavra. E aqui que começam as divergências e as ideias. Alguém estuda a Bíblia, mas para manter as suas ideias, para manter as suas opiniões, e ele não abre mão. Muitas vezes as pessoas entendem que a Bíblia está querendo mostrar outra coisa, mas eles não querem aceitar, porque falta-lhes humildade. E eles querem manter as suas ideias. E o que eles fazem? Em vez de adaptarem as suas ideias à Bíblia, eles adaptam a Bíblia às suas ideias. Né? Em vez de colocar as ideias dele e ajustarem conforme está escrito, eles querem que a Bíblia fale aquilo que eles acham, que as suas ideias. E por isso surgem as opiniões. Não deve ser assim. Nós precisamos, como ela diz aqui, deixar todas as nossas ideias preconcebidas, tudo aquilo que nós cultivamos, deixar de lado e procurar entender o que Deus quer nos dizer. Só assim nós vamos entender, né, as verdades. Terminamos aí com a seguinte frase, com a última texto da irmã White e com as considerações finais. Ela diz assim: o livro de Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Olha só. Feliz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Está aqui
Promessa, né? Promessa. Ah, mas eu não entendo. Não. Ela está dizendo aqui que aqueles que seguem essa ordem serão felizes. Ela continua dizendo, declara a Deus e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós olhamos para a nossa situação, o mundo em que nós vivemos, aí nós chegamos à seguinte conclusão. Jesus está perto de voltar. Muitas vezes nós confiamos nos que os outros dizem, mas por nós mesmos nós não estudamos a palavra de Deus. Por nós mesmos nós não pesquisamos. E se os outros errarem, nós iremos errar também. Portanto, nós devemos estudar por nós mesmos. E ela continua dizendo, quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro para nós significa, ver se há entre nós grande reavivamento. Então, por que nós não estamos num reavivamento? Está faltando nós buscarmos estudar as profecias. Você pode, assim como eu, não sou melhor do que ninguém, nem sei mais do que ninguém, nem considero outras pessoas melhor do que eu. Cada um tem o seu conhecimento, a sua educação, o seu preparo, mas a luz da verdade brilha sobre cada um. Portanto, se eu quero ver um reavivamento, se eu quero ver Jesus voltar, eu preciso estudar a profecia, eu preciso compreendê-la. E ela continua dizendo, não compreenderemos plenamente as lições que ele ensina. Não adianta, você não vai compreender tudo agora, porque tem profecias que ainda vão se cumprir, você não vai entendê-las ainda. Mas não é essa a ordem de Deus. A ordem de Deus é o quê? Examinai, estudai. Você está tirando tempo para estudar a palavra de Deus? Você está tirando tempo para buscar esse conhecimento para que haja um reavivamento na sua vida? As nossas considerações finais são, né, que, como nós percebemos aí, né, Jesus ele nos faz uma reprovação. Aqui, ó, Lucas 24, verso 25, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. E aí ele diz no versículo 44 agora, também na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. Olha só, nós conhecemos o contexto, conhecemos a história, eles tinham opiniões pré-concebidas e, portanto, eles não podiam entender a palavra de Deus. Mas naquele momento, diante de Cristo, Jesus usa um método de interpretação, explicando a Bíblia, né? Usando a tipologia, explicando a Bíblia. Ele usa a história também, mas ele fez uma aplicação usando os métodos de forma correta. E aí, ele abriu a mente deles. Portanto, a falta de dedicação aos estudos das Escrituras, o uso de método insuficiente, eu só vou esse aqui, se for só o historicismo, vai me ajudar e pronto. Ou se for só a tipologia e pronto. Ou se for só o princípio de ano, não. Nós precisamos de sabedoria que vem do alto. Tudo que eu falei aqui é apenas ferramentas. Apenas ferramentas. Sabedoria, quem dá é Deus. A teologia te dá ferramentas. Sabedoria, quem dá é Deus. Nunca esqueçam disso. Então, nós não podemos misturar nossas opiniões através apenas de um método ou de alguns métodos estabelecidos, porque isso nos afasta da compreensão da verdade. Nós precisamos seguir os métodos de Jesus, nos livrarmos das opiniões pré-concebidas, nós nos apoderarmos das Escrituras, comparando, estudando tipologia, conforme do Apocalipse, e comparando o seu símbolo. Nós podemos usar também o método historicista, escolher a abordagem certa para o tempo certo, para o estudo certo, para não adotarmos de uma forma geral e achar que aquilo vai nos ajudar sem entender o que está sendo dito ali, qual é a melhor abordagem, qual é a melhor tipologia, o que eu posso usar. E essa sabedoria quem vai lhe dar é Deus, por isso você precisa, então, estudar a Bíblia para a compreensão da verdade. Muito obrigado, né, porque você se dispôs para estar aqui nesse momento e agradecer a todos. E esse vídeo vai ser postado, então, em outras redes sociais também.